Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast que hoje poderia se chamar Cuca com Salame e Hambúrguer. Né? Mas de qualquer forma é aquele velho café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, eu, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido Érico Pérez, também conhecido como um dos irmãos Ramone. Essa foi o Júnior que revelou, né? Essa foi... Os convidados têm trazido... sempre trazem informações preciosas. Diversas revelações aí, né? Sempre nos trazem informações preciosas sobre o seu passado. Ótimas. Não, vamos lá. Bom, vamos apresentar o nosso convidado. O nosso convidado é um cara que enfrentou desafios desde muito criança, desde muito cedo. Muito menino ainda, ele sofreu um acidente de automóvel e ficou com algumas sequelas desse acidente por muitos anos. Ele também é um cara que desde muito cedo era apaixonado por culinária e sonhava em abrir seu restaurante. É um cara que também enfrentou e superou um câncer de tireoide, ao mesmo tempo em que teve que encarar a perda da mãe. É um empreendedor. Ele é o cara que está à frente de uma hamburgueria pioneira em Francisco Beltrão, na região. Uma empresa que se destaca tanto pelo sabor do hambúrguer dele, diferenciado, como pela decoração, que também chama muito atenção. O cara também é alpinista, coleciona aí altas aventuras, né? Várias montanhas. Exatamente. Ele também é o guri da Eva, o irmão da Carize, o esposo da Tânia, o pai do Arthur e do Enzo, o nosso querido Leocir Cristófoli Júnior. Estamos falando... Ninguém conhece ele assim, não, né? Não. Estamos falando de Júnior Cristófoli, o Júnior do Pier 37. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado. Como é que tu tá, Júnior? Faceiro? Tô bem. Sempre tenho que achar uma forma, né, de estar feliz aí e alegre. Né? Sempre contente. É isso aí, verdade. Mas que legal receber o Júnior aí hoje, hein? Lembrando que temos dois alpinistas aqui, né? Não, realmente. Além do Júnior, temos o nosso Duduzeira aqui, que acaba de vir do Pico Paraná, né? Não. E foi elogiado pelo Júnior, inclusive, né? Recebeu altos elogios pelo tempo que ele e sua família, ele, a Neiva e o Nadir... Teu irmão foi junto? Foi. Foi só você, a Neiva e o Nadir? Isso. Muito bem. Foram elogiados pelo Júnior. Fizeram em 12 horas. Eu acho que... Muito bom. E daí te encorajou, Luciano? Em quantas horas a gente faz? Quantos dias? a risada Quantos que veio dias? Ele não botou muita fé. Não, né? Não botou muita fé Estamos desacreditados no nosso ainda. desempenho esportivo nas montanhas. Tá louco. Mas muito bem, vamos então aos patrocinadores, enquanto o Júnior fica na geladeira um pouquinho. Isso aí, aguarda um pouquinho. Acostumado, inclusive, né? Porque ele tem visitado geleiras, túneis de gelo. Não vai ser nenhum problema para ele. Que quer ficar um pouquinho numa geladeira. Exatamente. Não, coisa rápida. Vamos lá. Então, beleza. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria. O estabelecimento que nos fornece essa maravilhosa cuca. Um ambiente muito agradável, com produtos de alta qualidade. Atendimento sempre muito bom, vale destacar. E que leva o selo de qualidade da família Ruara. Exatamente. Nosso outro patrocinador, Inovata Ambiente, a empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa que cresceu muito e é conhecida aqui em toda a região e comercializa para outros estados. Seus ambientes que são tanto para residências como para empresas e que são sempre aliam beleza, tecnologia a um pós-venda diferenciado. Nós recebemos aqui já alguns convidados que são clientes da Inovata e que atestaram isso, né? Revelando, afirmando e confirmando o pós-venda diferenciado da Inovata. E o mesmo acontece com a Merisa Hospitalar. Também, já tivemos diversos convidados aqui enaltecendo. O pessoal da área de saúde que vem aqui sempre destaca, né? Fala muito bem da Merisa. Da Merisa Hospitalar. Exatamente, a empresa da Nica e do Eduardo, que é outra empresa aí que está crescendo muito. Ó. Todo mundo deu aquela... Que sintonia, nos engasgamos ao mesmo tempo. Que maravilha. Incrível, né? Que harmonia, né? Sintonia absurda. Mas é outra grande empresa aí que está crescendo bastante. E agora, na sequência... Finalizando nossos patrocinadores. Instituto Balbinotti, dos profissionais de saúde Gisele Balbinotti, que é nutricionista, está sempre nas redes sociais compartilhando seus conhecimentos. E também dos irmãos Eduardo e Rafael Balbinotti, que são odontólogos e cuidam da beleza e da saúde dos sorrisos da população da região. Olha aí. Você sempre lembra de dizer que o Instituto Balbinotti também tem agora a Academia da Face. Academia da Face. Aí, novo empreendimento deles aí para deixar
as musculaturas faciais aí mais sólidas. Rejuvenescer Exatamente. os rostos. Isso aí. E vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal, que é simples, é fácil, Isso, né? você ficou de fazer isso de um jeito sério e olhando pra câmera. Faz isso agora, quero ver. Qual delas, Dudu? Vamos lá. Aqui. Pessoal, por favor, se inscreva no canal, dá a curtida, dá o like, que mais? Ativar o sininho, aquela coisa toda. Aquela coisa toda Aquela que é coisa muito toda. importante pra gente. Comenta aí, ajuda a fazer o canal continuar crescendo. Por falar nisso, Júnior, já se inscreveu? Já. Opa! Já no Instagram. Já? Tem umas 3 semanas já. Ai, vamos lá então? Essa pegadinha tá se tornando Sim. tradicional. A gente Ah, sabe. né? Ela é boa. Mas vamos lá, vamos retornar então ao nosso convidado, Luciano? Foi rapidinho, né? Foi, não, a gente tá cada A vez gente mais tá sagaz melhorando. nisso aqui. A gente tá melhorando. Faça a pergunta inicial ao nosso Júnior. querido Júnior. Júnior, conta pra gente. Quem é o Júnior Cristófoli? Bah, eu vou querer um emprego depois de responder uma pergunta dessa. Não, vamos ver, né? Como é que tudo se sai, né? Vai que sabe. Se sai bem. Vamos lá. Sabe, eu já fiz essa pergunta a mim mesmo algumas vezes e eu acho que sempre tento chegar na mesma resposta, né? Analiso sempre a visão de outras pessoas e tento validar com a minha, né? Eu não poderia ficar falando aí meia hora vários atributos, mas eu acho que vai chegar num ponto aí que eu vou assistir isso daqui a um tempo e vou falar não era isso. Não era bem isso. A gente tem constante evolução, mas eu acho assim Perfeito. que uma coisa que me define assim, e sempre, há um tempo já me define, toda vez que eu faço essa pergunta, é determinado e persistente. E eu acho que tudo que acontece comigo é relacionado a essas duas palavras. O Júnior é um cara de família, assim, eu digo família mesmo. Dificilmente eu faço alguma coisa fora do nicho familiar ali, sempre a Tânia, os piá estão envolvidos. Eu tenho 3 pets, Opa! eu tenho 3 cachorros, gosto pra caramba de cachorros. Nós temos a Vivi, né? Eu achei ela amarrada, estava indo pro sítio, achei ela amarrada e ela vai conosco para todo lugar mesmo, escalar, viajar para fora do país, e assim, eu acho que seria isso. Hoje o Júnior, eu tenho esse hobby, né, montanhismo e cozinha também, que nunca deixou de ser um hobby para mim, né? E tenho passado aí dedicado o meu tempo a isso. Eu acho que isso define bem quem é o Júnior. Muito boa essa definição, hein? Bom, O que tu achou, Luciano? eu gostei. Eu Gostei acho também. que traduz, né, pelo aquilo que a gente conhece do Júnior. O que ele falou é exatamente uma tradução do que ele é, né? Essa coisa Faz de jus. família, ele é uma referência, assim, a gente sempre vê o que ele está fazendo, a família dele junto, né? A gente sabe pela história dele que ele é um cara determinado, né? Persistente, resiliente, né? Diante de tanta coisa que já aconteceu na vida dele, né? Então, parece que você não tem muita dificuldade em se traduzir, não, Júnior. E não acho que isso vai mudar, né? Imagino Espero que que isso não vai espero que mudar. não. Né? Não, são características persistentes também. né? Esse tipo de característica é difícil abandonar a pessoa. Né? É verdade. Não acho que isso vai acontecer. Uhum. Mas, Júnior, você é um cara que... A primeira coisa que eu vou lembrar é que a mãe do Júnior foi diretora da minha escola a vida toda, né? A Eva Soares Cristófoli, né? Então, eu fui um cara, e muitos da minha geração, né? Antes de mim, depois de mim, que todos os dias escreviam no caderno, no início da aula, tinha que fazer o cabeçalho, que a gente chamava, né? Pô. Então, era... Escola Municipal São Cristóvão, né? Acho que não lembro como Escola Municipal São Cristóvão, diretora Eva Soares Cristófoli, depois o nome da professora, Francisco Beltrão, dia tal, né? Então é um nome bastante fácil para me lembrar, né? E que a mãe dele era muito conhecida, muito respeitada, né? Uma das maiores profissionais da área de educação aqui desse município. Mas vamos ao Júnior, que... Júnior, a tua infância foi marcada por um acidente. Quantos anos você tinha, Júnior? Como que isso impactou? Como é que foi esse acidente? Como que isso mudou, digamos assim, que trouxe limitações aí para a tua infância? Eu tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Bem pequenininho. Pequeno. Uhum. Eu fiz uma demonização facial. Eu sofri um traumatismo crâniofacial. Um carro cortou preferencial na rua Tenente Camargo.
Eu estava dentro de um Fusca com minhas tias indo para o sítio dos meus avós. E quebrei toda a face, nariz, boca, o crânio em si. E isso, assim, marcou profundamente. Eu acho que toda a minha vida. Durante anos, assim, eu tive sangramentos pelo nariz e convulsões. Na época, nós não tínhamos os recursos de imagem, né? Não à disposição aqui, né? Então, não tinha uma certeza do que estava acontecendo. Eu acho que eu passei... Depois que surgiu a tomografia, eu passei mais tempo fazendo tomografia do que qualquer outra. Mas, assim... isso foi uma coisa que marcou, porque eu realmente não tinha... Eu não me considerava limitado, mas a minha mãe, ela tinha um certo receio, né? Sim, imagina. As crianças subiam em árvores, pulavam um muro. De repente, se eu tivesse uma convulsão fazendo aquilo, eu ia me machucar muito. Exatamente. Né? Então, assim, durante muito tempo eu tive que, de certa forma, andar na linha nesse sentido. Mas sempre escapava e estava em algum lugar fazendo uma... E que outras lembranças você tem da tua infância, Júnior? Onde que você brincava? Eu... Quem eram os teus amigos? Eu nasci, me criei em Francisco Beltrão, né? E eu morei sempre na mesma casa. Até praticamente a vida adulta. Eu morei na rua Pernambuco, próximo da Bilhar Líder. E eu fiquei até os 20 anos naquela casa. Então, assim, foi bem marcado. Nós, na época, quando estavam construindo, inclusive, o prédio da Bilhar, nós escapávamos das mães, tinha uma areia lá, um monte de areia, nós subíamos no telhado para pular na areia, ficar enterrado até a cintura. Então, assim, eu essa obsessão por altura aí, já estava de longe, cedo, né? Para desespero da dona Eva. Sempre foi. Tinha o pessoal da rua ali, jogava taco. Sempre fui um cara hiperativo. Sempre, desde criança, assim, talvez a vida adulta deu uma freada, mas eu sempre fui ativo. Sempre era o último a desistir da coisa, falar, não, vamos brincar mais, vamos ficar mais. O cara que não queria ir para casa. O cara que não queria ir para casa, sempre. Sempre. O cara que ficava incomodando os outros, falava, já, cara. O cara que fazia os outros apanhar. Mas eles chegavam atrasados. É isso aí. Eu sei como é isso. Sim. E que até a altura, mais ou menos, da tua vida, assim, até que idade, Júnior, tu teve que lidar ainda com as sequelas? Eu tive que lidar até a adolescência. Eu até acho adolescência. que com 13 anos eu tinha o tamanho, a estatura que eu tenho hoje. E a partir do momento que estabilizou essa questão do crescimento, cessou. Organizou. Mas nesse período eu tive que fazer implante ósseo, né? Foram procedimentos assim bem complicados, porque não existia... eu ia no médico, mas não chegava a uma conclusão, né? O porquê estava acontecendo aquilo. Eu tinha sofrido um traumatismo e poderia ser qualquer coisa, né? Nada era detectado. E com 13 anos, por aí, cessou. 12, 13 anos. Não tive mais. Não precisou mais de medicação? Na verdade, eu nunca tomei medicação. Nunca tomou? Nunca tomei. Porque o padrão para medicar, na época, era ligado às ondas cerebrais, né? Sim. E o meu era... E nesse ponto era normal. Era alguma coisa física que causava isso. E ali, quando estabilizou meu crescimento, de certa forma, cessou. Talvez a questão hormonal, alguma coisa... alguma coisa... Isso, estabilizou. Estabilizou, não tive mais esse problema. Mas me preocupa com isso. Às vezes estou numa parede de 70 metros de altura e eu penso, tá, e agora? E agora? E se dá um negócio daqui de novo? Natural. Eu também teria esse tipo de preocupação. Júnior, você cresceu e você estudou na mesma escola em que a sua mãe era diretora, né? Que era a Escola Municipal de São Cristóvão. Como é que foi esse período? Você se achava, digamos assim, acima da lei nesse período? Como é que era? Ou era pior o tratamento porque você era filho da diretora? Ou o castigo era maior? Mas era. Pra mim... sempre foi uma coisa normal, porque quando eu nasci já tinha isso. Não foi uma coisa que aconteceu quando eu nasci ela já era professora, diretora. Então, quando eu fiz o pré-escola, do pré à quarta série ali,
E no início eu não sabia como me portar, porque... Tá, mas você não é minha mãe? Aquela coisa assim, como que... Como que é isso, né? Mas ela era uma profissional, assim... ela sabia lidar com isso. Então, as minhas punições, elas sempre foram exemplares. Geralmente, quando alguém aprontava alguma coisa, ia para a sala da diretora. Eu não, a professora resolvia. Então, assim, até a quarta série foi assim. E no início, ali, primeira e segunda série, todo mundo queria ser amiguinho do filho da diretora. Te dava um destaque ali. Cara, a partir da terceira série, não. Inverteu. O que é esse cara aí? Inverteu a situação. Mas, assim, eu acho que quando ela começou a ver que eu poderia ter algum problema social relacionado a isso, assim, de eu não saber lidar com isso, ela me tirou do colégio, né? Ela me pôs em outro colégio, onde não estava fora da asa dela. Você era mais um daí. Eu era mais um. Mas ali muito inteligente da parte dela. E eu sempre fui mais um, né? Eu me lembro que uma vez eu estava de aniversário e alguém falou, vai lá na sala da tua mãe. E eu fui lá e ela estava com um copo de canjica. Mas era o lanche de todo mundo. Copo azul da Fundepar. Isso, todo mundo estava comendo canjica, assim, sabe? E eu não esqueci aquilo. Então, assim, não tinha tratamento especial. Era aquilo e pronto. Sim. Às vezes eu ia com ela, né? Ela tinha reuniões da PM, né? E à noite eu ia junto e tal. Então, ali tinha uma conversa diferenciada, mas no colégio eu era mais um aluno. É estranho quando tocou para esse lugar, né? Fez eu me lembrar de uma vez que a minha mãe foi minha professora, né? No colégio, como psicóloga, a parte de aula de psicologia, alguma coisa nesse sentido. E aí eu ficava naquela, assim, de que a gurizada começando a fazer bagunça, né? E eu ficava assim, cara, mas é minha mãe, mas eu também quero bagunçar. Tu ficava nessa dualidade. Eu acho que o Júnior ali, também né? deve ter tido esse problema, né? Pois eu tinha que me comportar, mas... Né? Ela foi minha professora de ciências no São Francisco depois, mas isso já na 7ª série. E daí, justamente naquela parte de reprodução humana e tal, cara, pra mim que mais dá piada. Nossa, terrível, né? Tipo, todo mundo rindo e tal. Boa. Todo mundo... Não, naquela velha história de quando tá todo mundo, a família inteira vendo televisão, no filme começa uma cena de nudez, e fica todo mundo assim... Nossa, sabe o que fazer, eu tô né? fora da coisa. Não. E o pior é que eles aparecem justamente na hora dessa cena, né? Bem isso. O pior é isso. Tá o filme todo lá, uma água com açúcar. Chegou o pai, ou a mãe, ou a avó. O negócio esquenta ali, né? Muda tudo, muda de filme. A sensação é muito parecida. Eu também tive aula com a sua mãe no São Francisco. Ela foi psicóloga lá de São Francisco, isso mesmo. Se eu não me engano, acho que esse foi o primeiro lugar que a minha mãe trabalhou como psicóloga aqui na cidade, foi o Colégio São Francisco. Sim, fiquei lá alguns anos e conheci ela lá. Muito bom. Júnior, e parece que desde muito cedo você tem uma paixão pela culinária, né? Como é que foi isso? Quem que te influenciou? O que você fazia? Quais eram os cardápios aí do Júnior criança? A minha mãe, ela era formada em economia doméstica. Ela se formou na primeira turma da Unioeste. Na verdade, era Facibel, né? Facibel, eu acho que anterior a Facibel ainda, não tenho certeza, mas foi a primeira turma. E ela tinha o livro da Dona Benta, tá comigo lá, foi minha herança. E ela tinha vários livros de economia doméstica e tal. E eu sempre estava folhando e lendo aquilo. E eu lembro uma vez que ela falou, vamos fazer cerveja. Mas na década de 80, fazer cerveja, cara, era impensável. Era uma aventura, eu conseguia os ingredientes, não tinha. Então nós fomos lá e fizemos cerveja. Não lembro se teve um teor alcoólico, ou como deveria ser, mas, cara, até hoje eu tomo algumas cervejas. Quando eu tomo uma Cacau IPA, de uma marca conhecida, eu tenho aquela recordação de infância, sabe? Isso é muito legal. E eu sempre estava influído. Com 10 anos aí eu fazia pão, uma massa fresca. Sempre, quando eu tinha oportunidade, ela me deixava, né? Fazia bolo, sempre. Então, isso, assim, sempre deixou criou uma bagagem. Eu sempre tive vontade.
Na época não era uma coisa comum, né? Você falar um chefe de cozinha ou Não, algo. não Aqui, tinha essa moral que tem hoje, não, né? não tem, não tinha. Hoje traz até um certo status o cara ser um chefe de cozinha. Na época não. Parecia coisa de menina. É, né? na época, assim, aquela Nos coisa, anos né? 80, Sim, eu pensei, tinham essas, isso aí é brincadeira de menina. Sim, eu lembro que um dia um amigo foi na minha casa, e eu tava assando um pão. O que você está fazendo? Tá, mas isso, minha mãe faz isso. Mas Sim. eu não- Era assim. A visão que você tinha era essa. Eram muito definidos esses Sim. papéis, né? Então, ela, toda vez que ela ia fazer uma receita diferente, alguma coisa, ela me chamava. Não, ó, isso funciona assim, ó. Leia ali o livro, o que está dizendo em tal parte e tal. É um acompanhamento, né? E isso foi muito bom. Isso acendeu, assim, aquela chama e nunca deixou, né? Sempre foi presente. Aham. Qual que é a tua diferença de idade para tua irmã? 6 anos. Então nem chegou a ter aquela disputa, quem que cozinhava melhor. Não. Era Não você teve, e acabou. não teve. Carizzi nunca foi pra cozinha, não A adiantava. Carise nunca foi. E ela pegou uma fase ali que eu já estava mais rebelde, né? Mais, Ah, você teve essa fase? Sim, todos tivemos. Todos tivemos. Nunca imaginei isso, Júnior. Pois é, né? Nunca me passou pela cabeça. Aquela fase que eu não quero mais cozinhar. Sim. Não lavo mais a louça. Mas que legal, então a culinária foi uma semente aí que... Sim, sempre. Semente materna aí, né? Desde criança. Que Desde legal. criança. Eu lembro até, olhando para a Cuca, a minha avó agora está fazendo 90 anos. E ela faz uma cuca. E eu falava, vó, faz a cuca de vinagre. Mas na verdade era uma cuca com vinho. Ela fazia uma geleia de vinho. Mas para criança era azedo, era vó, aquela cuca de vinagre. E eu não consegui aprender ainda essa receita, sabe? Eu tenho que aproveitar enquanto Claro. para aprender. Para aprender e passar sempre adiante. me chamou atenção. Olha só. Cuca de vinagre. Mas você diz aquela recheada? Isso, é uma cuca, na verdade. Sim. É o recheio, né? É feita uma redução de vinho, né? Uhum. É feita uma redução de vinho, só que ela fica um pouco ácida. Sim. E eu falava que era vinagre, quando era pequeno. Era o que lembrava, né? Aham. Pois é, Júnior. E daí, uma coisa assim, sempre envolve. A gente tá falando muito de família, né? E você e a Tânia são sempre vistos juntos. Então, como é que começou essa relação aí, né? Que vocês trabalham juntos, sobem montanha juntos, estão em caiaque, pelo que eu fiquei sabendo aí, pelo nosso informante Dudu Nobre aí. Sempre juntos, mas como é que vocês se conheceram? Eu passei uma temporada fora, morei em Curitiba, Ponta Grossa, um tempo. E tinha acabado de voltar para a cidade, acho que fazia umas 2 semanas que eu tinha chegado. Eu saí e vi a Tânia num lugar assim, sabe aquela paixão à primeira vista, assim, gostaria de conhecer gostaria de conhecer essa moça, né? Uhum. Uma outra situação, eu acho que eu tinha tomado já algumas cervejas, e eu vi ela estava com um grupo de amigos e ela estava tomando água de coco. Tentei conversar com ela, mas não rolou. Não brilhou. E daí pai de um amigo apresentou a gente, conseguiu o número do telefone dela e durante a semana eu liguei para ela e a gente está aí há 19 anos juntos. 19 já? 19 anos. Depois daquele dia que a gente, todos os dias, tirando algumas exceções que eu não pude mesmo, motivo de saúde, alguma coisa, todos os dias a gente esteve junto. Olha só. A gente tem o mesmo hobby, trabalhamos no mesmo lugar e assim, vamos aí. A gente imagina que vocês se dão muito bem, né? Sim. Transmitem bem essa impressão, né? Dão bem essa impressão. Aí. Até o Érico brincou antes aí, fez um comparativo de que a Tânia sempre atende de uma maneira muito alegre lá. Mana. Né? Exatamente, a Mana. Tá sempre em alto astral, né? Não, realmente, ela tem um humor muito bom, né? Sim. Mas acho que você também, né, Júnior? Não. Não? Gostei da sinceridade agora. Não, e assim, eu já tive... O Enzo, por exemplo, o Enzo, ele usa um grau bem alto, né? Então, o óculos, né? Então, às vezes, o Enzo ele tenta olhar para as pessoas para enxergar sem óculos, porque não tem como usar óculos na cozinha. E as pessoas pedem, por que o Júnior e o Enzo sempre olham de cara feia? Tá tentando enxergar, né? Assim, eu não sou aquele cara invasivo que fica incomodando, assim, mas, tipo, se rolou o papo, eu tô na mesa conversando, né? Sim. Tipo, é uma coisa que
é natural. Mas a Tânia realmente ela tem uma forma diferenciada de conversar com as pessoas. Não, e ela tem, que chama trouxe atenção, essa né? cara, né? Essa cara de... Não, ela dá um ar muito, muito interessante, muito alegre Sim, pro lugar, sim. né? Uhum. Isso é muito bom. E isso, assim, O que não é uma coisa muito comum aqui na cidade, eu diria, assim, né? eu acho que Não precisa dar exemplo. Não vou dar exemplo nenhum, mas Não precisa dar exemplo. né? Não, vamos queimar ninguém aí, né? Mas, Não, mas é verdade, tem né? esse diferencial Nosso mesmo, né? pessoal Acho que não é uma costuma coisa ser muito... mais sério, né? a Tânia foi assim, a minha mãe, ela se aposentou e ela ganhou licitação da cantina do Oeste. Então ela ficou 10 anos lá dentro. Uhum. E a Tânia trabalhou com ela 10 anos ali. Então as duas, assim, elas tiveram um convívio muito forte nesse tempo e a Tânia sempre fez ali as relações públicas, né? Cuidar da parte da frente ali e tal. Então, eu acho que tudo isso veio de bagagem entende? Ajudou muito no desenvolvimento da Tânia de hoje, né? Do PIR. Sim. E assim, eu fico feliz porque é uma coisa meio que unânime, assim, esse carinho que as pessoas têm. Então, Sim. E Júnior, tu comentou ali que os únicos momentos em que tu não pôde estar, os dias que tu não pôde estar com ela foi por motivo de saúde, né? Tu tá falando de quando tu enfrentou esse câncer aí de tireoide? Sim. Eu tive, em 2012, eu estava passando assim por problemas de saúde. Ninguém sabia o que era, eu já tinha procurado vários profissionais, feito diversos exames, inclusive de tireoide, né? Tudo, não tinha nada. E eu tinha picos lá que ia 18 a pressão, a máxima. Nossa. E vai fazer eletro, daí, não é nada, vai pro cardiologista, faz esteira, não é... Assim, chegou um ponto, faz eco do coração, não é... você não tinha nenhuma anomalia cardíaca ou... Não tinha nada de errado. Nada de errado, não tinha nenhuma patologia ali aparente. E um dia eu estava na academia, estava de frente para o espelho fazendo 21, né? E um amigo chegou e falou: cara, você tá com um nódulo na tireoide. Mas assim, eu já tinha passado por diversos especialistas, inclusive fora e tal. E eu olhei, falei: Mauro, você é sushi man, né? O que tu quer dar opinião, mano? Como assim, né? Eu não dei muita bola, mas fui pra casa e durante o banho, realmente, eu vi que quando eu fazia força, aparecia um nódulo na base direita, né, no pescoço. Eu liguei para um amigo na época, ele falou: cara, dá um pulo aí, vamos ver, né, o que pode, um médico, né? Vamos ver o que pode ser, né? Cheguei lá, ele fez um exame e tal. Realmente existe um nódulo aí, ele é grande, mas tem que fazer outros exames para verificar o que é, né? Na sequência, na semana eu fiz uma ultrassonografia, apareceu 18 nódulos no lóbulo esquerdo da tireoide e um no lóbulo direito. Esse do lóbulo direito, ele estava com quase 6 centímetros. Então, assim, e a tireoide de boa, funcionando normalmente, como se nada tivesse ali. Eu tinha mais nódulos do que tireoide. Nossa. E daí iniciou, né, essa saga aí. Eu acho assim que se eu falar assim para você que para mim foi uma coisa hiper difícil, que não foi o pior momento da minha vida, mas eu fui muito bem assessorado ali. A partir do momento que foi descoberto, eu já fui encaminhado, 15 dias depois eu já estava fazendo cirurgia. Foi confirmado. Depois apareceu mais uma manchinha na cervical e tal. Mas essa primeira etapa assim foi tranquila. Na época, até hoje, né, eu sempre trabalho com etapas, né? Tento dividir em 3 ou 4 para não ficar muita coisa. Mas eu tracei lá 3 metas, né? A primeira era a cirurgia, a segunda o tratamento se necessário e a cura, né? Por último, né? Eu não poderia pular essas etapas, mas se precisasse voltar um degrau, eu voltaria e voltaria a fazer tudo de volta, né? E nesse momento aí aconteceu isso, né? Foi algo meio que instantâneo. Eu tinha 30 anos. Eu pesava 110 quilos, tinha 39 de bíceps. E não tinha, olhava para mim e falava: não tem por que esse cara tá com isso, né? Mas, infelizmente... E como é que foi esse período de tratamento, Júnior?
Fez a cirurgia e depois teve que fazer o tratamento. Cirurgia em Curitiba. Sim, todo o tratamento eu fiz lá, né? Eu fui encaminhado para um especialista. Esse especialista viu que era necessário e marcou a cirurgia em caráter de urgência. Ele sugeriu um profissional e nós acabamos fazendo, né, todo o tratamento lá. Uhum. Essa parte, como eu disse, da cirurgia e tal, foi tranquila, né? Eu achava que ia acabar ali, né? A conversa que eu tinha tido com o médico era, olha, nós vamos extrair a tireoide, vai ser feita uma biópsia e tu vai tomar um comprimidinho pro resto da vida, mas o que veio a seguir, assim, foi algo que abalou, né? O resultado, ele veio, né? Deu um câncer, e ele deu um estadiamento alto, assim, né? Não foi uma coisa simples, né? Tudo que era simples se transformou em... Sim. Como eu disse, já tinha essa manchinha atrás, né? Na vértebra. E ali iniciou o tratamento, né? Tive que fazer iodo radioativo, né? Radioterapia. Sim. É o único tratamento, né? Que esse tipo não aceita químio e tal. E ali, sim, foi trash. Não só para mim, né? Toda a família foi hiper... Ele é muito trash, mas é um tratamento muito eficaz, né, Júnior? Ele é um tratamento que ele te atinge com... Me lembro que o médico na época falou, nós vamos tentar atingir uma moeda de 1 centavo com uma bola de boliche, né? Ele não tem, né? Ele é extremamente eficaz. Mas, assim, psicologicamente não é muito bom, não. Ali foi um momento, assim, que... Acho que foi a primeira vez que eu tive um pânico na vida, assim, foi no tratamento. Eu entrei lá, estava dono de si, né? Saí de casa, vai dar tudo certo, eu confortando a família. E eu sabia que eu ia ficar em isolamento, né? O iodo 131, ele tem a meia-vida, né? Chamado de 7 dias. Então, a partir do momento que você toma ele, 7 dias depois você não está mais radioativo. Mas nesse período você emana radioatividade. Sim, tem que ficar isolado mesmo. Então, eu lembro que entrou um médico, né, na sala. Ele me deu uma explicação breve. Em seguida entrou a enfermeira com uma roupa de astronauta e uma espécie de garrafa térmica na mão, né? Teve uma conversa breve, colocou e falou, olha, tá aqui, você toma isso, coloca na boca, é grande, tenta engolir de uma vez e toma água. Eu lembro de ter engolido esse medicamento e o médico entrou com um contador Geiger e não disparava. Quando chegava no estômago, ele normal, né? Isso 6 horas da tarde ele entrava no quarto e já disparava, né? Então, assim, já estava agindo, né? A radioatividade, ela tem efeitos... E ali, assim, quando eu vi que estava sozinho, que eu não podia sair daquele lugar, e que comecei a entender, assim, o que estava acontecendo, eu acho que eu já tinha entendido, mas eu não queria assimilar, sabe? Tu pensa, não, sempre tenta pensar pelo melhor, né? Mas eu vi que aquilo estava sendo... Era pesado. Pesado. O negócio era pesado. Ali eu acho que eu passei uns 2 dias sem comer nada. Ali eu não estava mais me alimentando. Eu conversava com o médico por telefone e todo dia ele entrava. Eu ia para trás de uma parede de chumbo, ficava lá. Conversava com ele, né? Então eu passei lá uns 2 dias sem me alimentar. Me ligou o que está acontecendo aí e tal, mas eu tava mal pra caramba, cara. O humor... Não sobra humor. Né? Não sobra. Você não vê mais sentido, sabe? Porque até um ponto você faz por você algo e depois você tenta avaliar e tentar tirar a força da tua família, mas tua família estava longe. Na época nós não tínhamos o WhatsApp ainda, né? Hoje é uma facilidade. Hoje é facilidade. Você está em né? contato o tempo todo. Sim, sim. Tem até uma informação, né, Júnior, que você diz que quando você descobriu o câncer, a primeira coisa que você pediu a Deus foi mais 5 anos, né? Você pensou nos teus filhos, na idade que eles estavam, que eles precisavam de você. Isso é uma coisa interessante e eu tenho conversado bastante com Deus, assim, ao longo desses anos, justamente por causa disso.
O dia que eu descobri foi exatamente isso que eu fiz, sabe? Eu fiz aquela avaliada, né? De quem é você, o que tu tá fazendo e o que tá acontecendo. E eu vi ali que eu tinha muita coisa para fazer com eles ainda, sabe? Eles eram muito novos. Que idade teus filhos tinham aí? O Enzo tava com 12 e o Arthur com 5. Mas assim, o Arthur nem sabia, não tem muito entendimento. Não tem entendimento. Era uma coisa muito, muito pesada, assim, para ele entender. Ele via que a família estava abatida, que a mãe chorava, que estava um clima pesado, mas não tinha... E algum registro fica, né? Mas bagunçado. Ficou e ficou pesado. Eu noto hoje, assim, ele está hoje com 17 anos, assim, a gente tendo algumas conversas, assim, a gente... Sim. E nesse momento eu pedi, né? Eu falei, senhor, me dá 5 anos. 5 anos eu consigo estabilizar. Tentar ajeitar o meio de campo, né? Sim. E as coisas aconteceram de forma maluca de lá pra cá. Você até tinha um projeto diferente, né? Era nesse período aí? Era alguma coisa ligada com a Marinha? Sim. Eu estava em estudo, né? Até nós tínhamos um projeto para comprar uma escuna. Eu fui pro litoral, andei no Pirata lá, fiquei maluco, cara. Quando eu descobri que eu podia ter um negócio daquele, eu falei, caramba, só comprar uma licença. Mas assim, você tem que estar apto, né? Esse tipo de coisa, né? O câncer, ele te desabilita de forma instantânea. Né? E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Não teve como dar procedimento aí. Sim. E como que tu deu o giro ali, Júnior? Nesse momento de isolamento, foi com uns 2 dias meio mal. Cara, eu cheguei no fundo do poço, assim. Eu não pensei em nada. Eu cheguei na estaca zero, sabe? Aquele momento, assim, que... Sim. Aconteça o que acontecer, já deu. Fez um porão no fundo do poço ali. Nesse momento, assim, aconteceu uma das coisas, assim, que eu tenho que cuidar para não me emocionar, que, tipo, as pessoas que me conhecem, e isso realmente mudou minha vida, o que aconteceu naquele dia. Mas você não precisa cuidar para não se emocionar. Eu acho impossível não se emocionar. O doutor André, ele viu que eu não estava bem, ele não tinha por que fazer o que ele fez. Eu acho que era no 4º dia, então eu estava bem radiativo. Estava quase um super-herói, né? E ele entrou na sala, simplesmente entrou na sala e falou, olha, o que está acontecendo contigo? Entrou já intimando, né? Você sabe, olha o risco que eu estou passando aqui, cara. E eu estava sentado na cama. E ele sentou do meu lado, bateu na minha perna e falou, cara, tu é novo, tu tem 30 anos, tu vai sair dessa. Isso aqui, daqui 3 dias eu tô te liberando e vai dar tudo certo. E ele falou, tu tá com esse notebook aí, cara, tu não tem nenhum sonho de infância, tu não tem, sabe, tu não tem que fazer isso pela tua família, tu tem que fazer por você. Acha alguma coisa aí que tu tenha, que tu sempre quis fazer, cara. Pô, tu tem 3 dias para fazer essa pesquisa aí, tenta. E, cara, nesse momento eu abri o Note e eu, desde criança, eu gostei dessa ideia de explorar, qual é o limite disso, entende? Sim. E eu coloquei Montanha Nevada. Eu não conhecia nenhuma Montanha Nevada. Eu não tinha ido para montanha ainda. Nem o Pico Paraná, que nem o Dudu, nada. Cara, nada. Nesse momento eu abri o Monte Frey. É uma montanha que fica na cordilheira, dentro de Bariloche, praticamente, Argentina. E eu olhei aquilo e falei, eu vou viver para ir nesse lugar aí, cara. Eu já tinha isso, sabe? Essa coisa, sabe? E foi o que aconteceu, cara. Eu passei todo o meu tratamento, tudo que veio depois, que foi mais trash do que isso, com esse objetivo, sabe? Eu tinha lido o Viktor Frankl lá e foi a minha sede de sentido, foi a montanha. E eu lembro que eu demorei para conseguir ir para essa montanha. Mas o dia que eu pude ir, assim, cara, o Arthur tinha 8 anos de idade. Eu nem sabia se eu podia levar uma criança de 8 anos para uma montanha. Eu não sabia a altitude, eu não sabia se a roupa que eu estava usando era adequada, eu não sabia se ia ter que escalar, não sabia nada. E eu cheguei no lugar, eu sabia onde era a entrada e eu tinha um mapa. Eu tinha estudado esse mapa.
E estávamos eu, a Tânia e o Arthur, um cara de paisagem, 5:30 da manhã, numa estação de esqui. Pá, onde que é? Onde que começa a trilha e tal? E nós olhamos, chegou um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas veio até nós. Meu amigo Ariel Gaston. Cara, olá, meu nome é Ariel Gaston, tal, vocês vão subir a montanha? A gente tá aí perdido e tal. Vocês aceitam fazer uma oração conosco? Cara, nós fizemos uma oração com eles e eles nos guiaram até o alto da montanha, cara. Então, chegando próximo do cume, ele falou, tá aí o cume, né? Eu me afastei do grupo, cara, e foi um momento, assim, aquela conexão que eu tive, aquele, sabe, chegando naquele lugar, vendo tudo aquilo daquela forma, foi uma conexão, assim, divina. E hoje eu acho que tá batendo aí 50, 60 montanhas, e eu não perdi essa conexão ainda. Eu, toda vez que eu subo, eu tenho esse insight, essa coisa de... E você, inclusive, vem se aprimorando, né, Júnior? Cada vez mais cursos nessa área de montanhismo. Sim. Como que tá isso aí? Que nível tá o Júnior agora no montanhismo? A Tânia, quando eu falei pra ela que... A Tânia queria praia, cara. A Tânia, a primeira vez que eu falei montanha, não, montanha é frio, não é legal. Mas ela sabia que tinha isso dentro de mim, ela não contrariou. Ela falou, depois que ela viu o que aconteceu a primeira vez, ela assumiu esse hobby também. Né? E a gente começou a ir com mais frequência, mas não íamos uma vez, 2 por ano, né? E eu cheguei e falei para ela, eu quero subir montanha. Ela falou, não, mas a gente já sobe montanha. Não, eu quero subir mais montanha. Quero subir 20, 30 vezes no ano. Daí ela falou, olha, tem risco e se você quer, você vai ter que garantir nossa segurança. Então eu comecei. O primeiro curso que eu fiz, na época, foi um curso de rapel. Fui lá, fiz um curso de rapel e depois vindo cursos. Fiz um curso com o Máximo Caucha e a Karina Oliani, que são referências, né, no Brasil e mundo, de medicina de altitude. Eu fiz primeiros socorros em áreas remotas, vários cursos. Agora fiz um curso de ancoragem recentemente, 9 cursos aí já. Final do ano eu vou fazer uma revalidação da parte de escalada e mais um curso na área de resgate, né? Porque como é ambiente extremo, um pé torto lá, torcido, pode custar a tua vida, né? Então você tem que estar bem preparado. Está né? preparado para tudo. Tudo. A situação é extrema, né? Extrema. E você não tem facilidade para conseguir socorro. Né? Nós pegamos temporais, por exemplo, pegamos um temporal no Marins, no ano passado, no Itaguaré, na travessia Marins de Itaguaré, com ventos de 80 km por hora e nós tínhamos que descer uma área íngreme ainda. Pegamos temporais elétricos sem estar previsto, previsão do tempo, sol. Chegar lá, pegar no cume uma tempestade elétrica. Final do ano agora nós pegamos ventos de mais de 100 km por hora. Nossa. Parece a Tânia com a bandeirinha do Beltrão, assim, tentando se manter de pé. e o vento pegando, cara. Então, assim, tudo lá pode te matar, entende? E são, no Brasil, animais peçonhentos, uma virada de tempo, um raio. E lá fora, gretas, desprendimento de gelo, quedas. Tudo é mortífero. O Júnior até deu um conselho, ele perguntou aí que eu acho válido, né? Ele perguntou pro Eduardo, nosso Dudu aqui, como é que se chama um tirão? Como é que é ataque, né? Um ataque. E aí você tem uma recomendação, né? O que a gente vê é que tem muita gente de Beltrão, da região, indo para alguns destinos meio tradicionais. É o caso do Pico Paraná, né? E qual que é a tua dica aí, Júnior? A minha dica é procura um guia. Primeiro, o guia, eu acho que se ele já tem esse atributo, porque ele conhece muito bem o local. E ver se ele tem esses cursos, né? Tem, hoje, não só a questão de primeiros socorros, mas de procedimentos para saber o que fazer numa situação de risco, né? É bonito, né? Hoje a montanha é o local mais instagramável, né, que existe. Sim. Porém, existe toda uma
Requer um preparo, uma né? complexidade, né? Exatamente. Eu, em situações de ser picado, por exemplo, um escorpião, ou até uma queda, você ter uma fratura, um sangramento e não saber lidar com essa situação, isso pode levar uma pessoa eu já tive situações de estar na trilha, a gente vai com rádio, todo o equipamento, primeiros socorros, sabe o que fazer em cada situação e ver pessoas lá com bermuda e chinelo de dedo. Teve uma situação, uma vez, que eu estava subindo uma parede, eu estava tendo dificuldade para subir e o cara estava com uma melancia subindo. Chinelo de dedo. Lembrou aquele vídeo do monge? Isso Já aí. viu esse vídeo? Não ia. Tem uma coisa assim, a dificuldade às vezes é você que cria a dificuldade, né? O cara tá filmando e ele tá subindo por corda, assim, corda, né? Aham. Ele olha, começa a filmar do lado, assim, tá subindo um monge daqueles estilo Budista. tibetano, budista, assim, né? Tranquilão, em pé, assim. Super tranquilo. Mais ou menos isso, o cara com melancia. Então, assim... Vocês chegam a levar um antídoto junto, por exemplo? Levou a picada de algum bicho? Tem assim, isso? eu evito trilhas no Brasil por vários motivos. Assim, a gente faz, né? Não tem como você ir para fora lá todo o tempo, né? Sim. Mas eu tenho muito medo de cobra, assim. Medo da picada em si, né? Sim. Ser picado aí a 7, 8 horas de distância, não tem. Você vai ter que ter acesso com um helicóptero ou algo. Nós temos sempre rádio. Sempre rádio e sempre uma forma de chamar ajuda, né? Então isso é uma coisa que não é só válida, como é necessária. Eu acho que não tem como você iniciar se você não tiver um spot ou tiver um rádio com uma frequência local lá para entrar em contato. Então isso é extremamente necessário. Inclusive, assim, na Argentina, pelo menos ali na região onde a gente está indo, o brasileiro tem uma fama muito ruim lá, porque pula as etapas. Né? É que nem o argentino no Brasil. É que nem o argentino na Não, praia. mas eu vou te falar que o brasileiro fora o é argentino complicado, portenho, né? Eu vou defender os caras. O portenho, até o pessoal de lá não curte, a galera ali. Mas assim, eu gosto do povo lá, eu acho que eles são hiper receptivos e tal, mas eu tenho que concordar que eles também se passam, né? Mas assim, não nessa questão de montanha, né? Eu acho que tem que ter um embasamento, senão não dá. Esses dias levei um puxão de orelha do instrutor ali, foi postada uma foto fora de contexto e totalmente fora de contexto. E eu não vi que aquilo poderia gerar. E ele me mandou um textão, com razão, né? Não falei mais com ele depois, mas estava com razão. Eu, podia estar correndo risco, né? Porque não é só você, né? São as pessoas que estão... Né? Sim. E dessas montanhas todas aí que você já subiu, Júnior, quais são as que você considera que mais te orgulham? Isso aqui é uma grande vitória para mim. Me emociona, algo nesse sentido. Eu me emociono com todas, cara. Eu me emociono com todas. Eu acho que essa conexão que eu tenho, não só eu, como a Tânia também, quando a gente consegue chegar, né? Teve uma final do ano que nós subimos o Tronador. Normalmente o pessoal sobe em 2 dias. Nós fizemos não conseguimos fazer cume nesse dia, mas nós fizemos em um dia 36 quilômetros. E isso pegando gelo. Ainda mas tem gente que faz 40 de uma maratona, mas não com inclinação, né? Sim, isso é outra história. 2.000 e poucos metros de altimetria, passando greta. Quando você põe ali um crampon, você tem que ir galgando gelo ali, a coisa fica tudo mais lenta, né? Então, assim, eu tenho essa conexão com esse orgulho com todas. Eu acho que sempre almejo, claro, mais, né? Mas qualquer montanha que eu subo, eu sinto isso, sabe? Nossa, que legal. E, Júnior, tem assim digamos, um plano mais ousado ainda? Uma montanha dessas super famosas do mundo, alguma coisa nesse sentido? Nós estamos, fazem 10 anos, né, que eu e a Tânia começamos a subir montanhas e em março desse ano aconteceu algo assim que mudou um pouco a perspectiva. Eu fiz um curso de sobrevivência de 3 dias na selva e conheci, na selva não, na Mata Atlântica, conheci uma pessoa que representa algumas marcas de esporte e essa pessoa
falou, olha, eu gosto do que você está fazendo, gosto desse lance de família, de você cozinhar para a família na montanha e tal. Aham. E assim, em pouco tempo vai ser divulgado isso, assim, mas existe Tem um uma projeto. meta, tem um Tem uma projeto. meta. A gente vai cada vez mais para a montanha. A gente vai aliado ao PIR, né? Não vou deixar isso de lado, né? Claro. Até que, mas a gente tem uma meta aí e vamos. E são metas ousadas. São metas ousadas. Que legal, que bacana. São metas ousadas. Acho que tem muita história para vir aí. Né? Uhum. Voltando um pouquinho, Júnior, uma coisa que a gente acabou deixando um pouco para trás, eu até falei no começo, né? Mas uma dos teus desafios aí, você estava se tratando ainda, né? E você, no meio desse tratamento, você perdeu a tua mãe, né? Sim. Que era a tua companheira de viagens, inclusive, né? Sim. Cara, como foi isso aí para você, né? Que Foi. é sempre uma coisa muito, muito doída, muito pesada, né? Mas aí duas coisas tão dolorosas ao mesmo tempo, né? O dia que você me pediu, né, para mim te contar um pouco disso, a Tânia estava no andar de baixo, ela subiu e eu estava chorando. E não é comum acontecer isso, né? Uhum. Eu tento não demonstrar muito. E eu acho assim que eu tentando contar essa história do que aconteceu, eu acabei assim, sabe, passando por um período ali que até eu precisava, né? Sim, Uhum, sim. uhum. Revivendo aquilo, Sim, né? sim. a minha mãe ela teve um problema cardíaco e teve que fazer uma substituição de uma válvula. Foi colocada uma válvula mecânica no coração dela. E ela fazia tratamento em Curitiba também, né? Ela tinha que fazer um acompanhamento constante, né? Uhum. E quando eu levava ela, toda vez, né? A gente tentava ajeitar ali que as agendas se combinassem para mim levar ela para Curitiba. Uhum. Então, assim, eu fiz inúmeras vezes esse trajeto, eu e ela. Uhum. Quando eu tive o câncer, eu tive que voltar inúmeras vezes, porque, na verdade, o que veio depois, né, na questão do... eu fiz 11 cirurgias. 11 cirurgias? 11. Tá. E a minha mãe, a gente ia junto para Curitiba. Toda vez, né? Ó, mãe, eu tenho consulta tal dia. Tá, eu marco a minha tal dia também. Então, nós entrávamos no carro. Ela não tinha, assim... Não gostava muito do estilo sonoro, mas ela aceitava bem Engenheiros do Havaí, um Pearl Jam. Pô, isso aí é legal. Então, eu sempre escutava o mesmo CD, cara. Era sempre, pá, mãe, ó, pá. Tinha uma trilha sonora. Tinha uma já. trilha sonora. E faziam 6 meses, né, que eu tinha descoberto ali, eu estava no auge ali do tratamento. Depois de 2 meses, eu fui fazer uma pesquisa de corpo inteiro e foi encontrado um outro achado clínico ali. Foi encontrado algo no intestino e enfim, né, isso começou a gerar idas para lá mais frequentes. Né? Uhum. E, cara, o dia que eu entrei no carro e foi aquele ato mecânico de pôr o CD, pá, cara. Eu acho que ali foi um momento mais difícil, assim, que eu passei, assim, sabe? De todo. Mais difícil que o iodo, mais... Uhum. Porque eu não sabia se eu voltava para casa, cara. Só que eu não tinha como chegar em casa, né? Pô, tu Saiu para fazer isso. saiu para fazer isso, né? E quando eu me deparei, cara, eu tava entrando em Ponta Grossa e tava com a camisa encharcada, cara. Eu chorei. Eu chorei aqui da saída do trevo até lá, assim, sabe? E aquela foi minha despedida dela, assim, perdi a minha amiga, minha companheira de viagem, minha confidente, assim, minha mãe era uma pessoa que ela sabia tudo de mim, cara, tudo. Inclusive um amigo, uma vez ele falou, cara, para com esses negócios de chegar e contar essas coisas pra tua mãe. Eu falei, cara, mas é a nossa relação, cara. Tipo, normalmente eu escondo, assim, certas coisas eu não tenho vergonha de contar, sabe? E ela sabia, cara, eu perdi, assim, minha parceira, cara, Então a gente tinha uma relação assim muito boa, assim, sabe? E foi difícil, cara. E isso assim foi uma época ali que eu demorei para conseguir dar a volta, assim, sabe? Ter dias normais de novo. O processo, né, Júnior, até tu te acostumar com uma perda dessas é muito complexo, né? Eu costumo dizer, né, que a perda da mãe, ela é
que quem já passou por isso Sabe? quem tem aí a noção do que de como é pesado tu reorganizar isso, né? No sentido de às vezes te vem aquele ímpeto de preciso contar isso para a mãe, né? E tu te flagra que então assim é um processo muito muito complexo porque é mãe, né, cara? Então eu acho que não existe período certo da vida para alguém perder os pais, né? Mas aquele não era um período bom para mim. Claro. Eu estava ali num momento que... Você precisava dela, né? A presença dela te tranquilizava, né? E isso, assim, é toda... A forma que ela via, cara. Porque não tem... Quando você entra num hospital, numa sala de cirurgia... Algumas dessas cirurgias foram complexas, outras não. Chegar lá simplesmente fazer uma punção, por exemplo. Pega uma agulha, pronto, tira um pedacinho, faz a biópsia, tá ok. Outras não. Outras precisou de internamento, precisou de cirurgia. E ela era sempre aquela pessoa que ela tinha um ponto positivo, né? Para falar, não, mas vai dar certo, né? Sim. E tu sabe que a palavra da mãe tem um poder absoluto. Tu confia, né? Com certeza. E um momento assim que eu sabia, eu já estava nisso há muito tempo. Toda vez que eu entrava numa sala de cirurgia, eu sabia, né? Podia dar qualquer problema, ou simplesmente aquilo poderia vir positivo, ou não ter tratamento. Mas, enfim, eu acho que a figura dela era muito importante. Era muito importante. E eu acho que eu criei esse cascão, assim, que as pessoas falam. Hoje é muito fácil você criar um perfil psicológico de uma pessoa, porque simplesmente tu pega o Instagram, né, uma rede social, essa hiperexposição, tu fala, não, esse cara é isso. Esse cara é assim. Já sei como ele é. Exatamente. Mas lá no fundo, assim, você sabe que não, né? Mas um dos fatores que atribuiu, assim, para ser um cara menos sorridente foi isso, assim, sabe? Eu acho que... não sei se eu cheguei a viver o luto corretamente, mas foi algo, assim, que marcou pra caramba. Sim. Eu tenho um texto que eu publiquei, não sei se foi esse ano, final do ano passado, aqui no Jornal de Beltrão, em que eu falei algo nesse sentido, né, que no decorrer da vida a gente vai andando e a gente vai perdendo pessoas, né, então de alguma forma a gente vai morrendo de ausências. Sim, né, de pessoas importantes que vão indo, né, e que, se não me engano, eu uso como exemplo o aniversário da minha avó, em que ela estava fazendo estava fazendo 90 anos, né. E eu me recordo do olhar dela ali, né? Porque, digamos assim, ao redor do guarda-chuva dela e acima não tinha mais ninguém. Né? Exatamente. E por mais que essas pessoas que venham depois, tu tem uma conexão incrível com essas pessoas, né? Mas essas pessoas da tua família de origem têm um peso gigantesco. A gente vai, de fato, morrendo dessas ausências, né? Então, cara, é pesado. Conforme a gente avança na vida, a gente vai criando uns calos aí que... Esse cascão aí que tu falou, né? Não tem como não criar, né? Não. A vida não é muito... Ela é cruel, né? Ao mesmo tempo que ela é incrível, ela também tem a sua crueldade. Tem que tentar pegar a melhor parte de cada coisa e encontrar a faceirice lá. É isso aí, né? Não, e encontrar faceirice nas pequenas coisas, inclusive, né? Porque nem todo dia você tem um cume para atingir, né? Não tão literal assim. Mas né? eu acho que se não fosse assim, não teria graça. Claro, né? Exatamente. Eu acho que o que deixa a coisa é você saber se não vai chegar lá. Essa é a incerteza. Eu acho que e você falou dos grandes cumes, né? Quanto maior a incerteza, mais desperta isso, né? Sim. Será que eu vou conseguir? Será que eu estou apto? Será que eu não vou morrer no caminho? Então é a vida, né? Mas eu falo no sentido assim de que diariamente a gente tem que achar alguma coisa interessante, por mais simples que seja, né? Não, por mais banal que seja o dia, né? Sim. Por mais banal que seja o dia, como é bom aquele momento em que tu tomou o café da manhã com a tua esposa, né? Ou o lanche da tarde com os amigos, qualquer coisa assim, né? Sim. Pô, agora... Que às vezes está no piloto automático, tu nem percebe quão importante é aquilo, né? Então, é verdade. Isso é massa. Os pequenos picos, né? Então... Mas já que falamos em café e falamos em lanche, vamos falar um pouco da história. Gostou do gancho? Vamos falar um pouco da história do Pier, né? O Pier 37. Júnior, vocês tinham uma marmitaria. Como é que era essa realidade aí dessa marmitaria e como que dessa empresa vocês chegaram no Pier? Ao longo da minha vida adulta, eu fiz alguns cursos. Um deles foi de culinária italiana. Fiz parte de massas, risotos.
A culinária italiana em si, né? E eu sempre gostei de cozinhar. Então, assim, a Tânia trabalhava com a minha mãe. Logo depois da morte dela, não tinha mais, né? Então, nós montamos uma marmitaria. E nós servimos para empresas. E era você e a Tânia? Eu e a Tânia. Fazíamos e eu entregava de carro de meio-dia. Levava em algumas empresas e tal. Nós já tínhamos uma carta de clientes ali. Só que era aquela coisa, cara, dinheirinho contado, né? Não tinha... Chegava no final do mês ali, a margem era... Nunca faltou, mas não tinha como sobrar muito. E eu continuava indo a Curitiba, né? Como eu disse, né? Nesse tempo aí foram 11 cirurgias, né? Então sempre tinha um acompanhamento, sempre tinha algo para fazer, algum exame. E eu me lembro que em uma das vezes que eu fui para lá, só se falava em hambúrguer. Na época era hambúrguer caseiro, gourmet, hambúrguer artesanal. Sim. E eu fui numa hamburgueria dessas. Fui um chefe que estava se reinventando e tal. A fila, cara. Fila para comer um hambúrguer. O costume de chamar de X, né? Sim. Comer um X, aí eu vou ficar na fila. Cara, quando eu fui pagar, eu vi que aquele hambúrguer tinha custado o valor de 3 marmitas, né? Eu pensei, olha, é bom, cara. Bom isso aqui, nossa. O cara é inteligente pra caramba e tal, e ficou, né? Cara, chegando em casa, só comia hambúrguer. Eu não tinha uma base para fazer hambúrguer, mas pegava uma receita daqui, uma dali, tinha livros e tal. O hambúrguer que o pessoal fazia, né? Hambúrguer em casa, colocava um ovo, farinha. Em um determinado momento eu vi e falei, não é por aí, né? Vamos tentar fazer um negócio mais... Então, assim, ninguém mais aguentava comer hambúrguer em casa. Era de manhã, de tarde, de noite, né? Mudava o tipo de pão e o molho. Mas, assim, era algo que eu gostava, mas não tinha aquele... Pensava numa possibilidade, de repente, e tal, mas eu não via mercado para isso. Quando a parte da empresa de marmita começou a gente começou a ver que não dava mais dinheiro, eu pensei, não dá mais para esperar, né? Nós tínhamos vários amigos na UniOS, todo aquele pessoal que estava lá conhecia nós do tempo da cantina lá, né? Alugamos uma sala na frente. Alugamos e ficou 3 meses fechado a sala, pagando aluguel e tal. Falei, vamos montar alguma coisa lá, vamos montar uma panquecaria. Liguei pro Alexandre Dal Ponte, um amigo meu, falei, cara, tu me dá uma mão nessa parte da arte e tal. Não, vamos lá e tal. No dia que o Alexandre chegou, tava eu, a Tânia e o Alexandre na frente da sala, né? Falei, aí, do nada, assim, panquecaria ou hamburgueria? Os dois olharam, hamburgueria, né? Então vai ser hamburgueria. Que panquecaria. Então o Alexandre falou, então tem que ter um nome e tal, veja aí e tal. Fui pra casa, cara, isso era 6 horas da tarde, 10 horas da noite, eu já tinha nome em um cardápio com 7 hambúrgueres prontos. E... o PIR, cara, surgiu justamente esse amor ao mar aí, essa ideia, né? De botar uma escuna na água e desbravar. E o 37, todo PIR tem que ter um número, né? Um ponto de localização. A Tânia estava com 37 anos. E ela falou, põe minha idade, isso vai dar sorte. 37 é um número bom. E daí ficou PIR 37. E legal. Eu lembro que a minha irmã deu eu tinha um cardápio em mãos, tinha um layout mais ou menos como ia funcionar, mas não sabia como que ia atrair os clientes, né? Eu tinha alguns clientes da UniOS, mas não sabia se ia dar conta. E, cara, o dinheiro estava curto, porque eu já estava pagando aluguel. Nós mesmos fizemos tudo que tinha para fazer ali, toda a parte de móveis, alguma coisa de madeira. Então... foram vocês que fizeram. Tudo. Olha só. Eu me lembro que nós fomos comprar os talheres e os pratos. E nós chegamos numa empresa e eu consegui comprar 5 pratos, 5 garfos e 5 potinhos de molho. Então tinha um kit para 5. Eu não tinha mais dinheiro para aquilo. Inclusive, esses dias eu achei o último prato.
que sobrou daquele. Isso tem que pôr na parede, né? Cara, esse prato, hoje, eu juro pra você, é algo assim que, pra mim, vale mais que um carro. Porque tem um significado, assim, pra toda a família. Pra toda a família. Inclusive, esses dias eu pedi pro Enzo, será que o Vanto não tatuou esse prato pra mim? Tem um significado, né? Sim. Então, assim, eu fui no mercado, comprei 5 latinhas de cada coisa ali, de refrigerante, cerveja. Peguei lá meia dúzia de pão e vamos trabalhar para tentar fazer o giro, né? E a Carize, minha irmã, falou, não, isso aí, ó, vamos usar o Facebook. Eu sempre fui meio tardio em questão de rede social. Ela fez um Facebook lá, deu uma agitada, cara, em questão de 5 dias tinha 1.200 pessoas seguindo e a galera queria saber o que era e tal. No dia da inauguração, deu 90 pessoas. Pô. Nós estávamos com insumos lá para umas 15. Eu tive que ir no mercado algumas vezes. Isso ainda era o primeiro endereço, né, Júnior? Em frente à Unioeste, né? Em frente à Unioeste. Cara, de lá para cá, eu tinha um pedaço de PVC na parede. Cada hambúrguer que eu vendia, eu colocava um risquinho na parede. Então, assim, trabalhávamos eu, o Enzo na cozinha, o Enzo com 12 anos e meio, cara. O Enzo era já o chapeiro, né? E a Loriza, irmã da Tânia, ajudava a gente lá. A cozinha não tinha exaustor. Não, terrível, cara. A Tânia na frente e o Arthur com 5, 6 anos atendendo mesa, cara. Então, assim, final de semana o Ebert ia lá. O meu cunhado, casado com a Loriza, ajudava também. Mas, assim, desde aquele dia nunca parou, assim, sabe? Era, tipo, 90, 100 pessoas todos os dias, de segunda a sábado. E você já começou, Júnior, com esse hambúrguer diferenciado? Como é que era no começo? Ele era, eu tô na minha terceira receita. Eu acredito que essa receita eu não mude mais, assim, ao longo do tempo, daí eu me especializei, fui atrás de cortes de carnes, chefes que poderiam me passar uma bagagem. E essa receita eu creio que eu não mude mais. Mas eu comecei com uma receita de carne moída, cara. Eu pegava, por exemplo, o hambúrguer de costela, que é um hambúrguer que sempre saiu, pegava, moía costela. E pronto, era aquilo ali, né? Mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo um método de fazer, uma forma de moer, um blend com alguns cortes para tentar deixar mais suculento e tal. Sim. Mas assim, lá no início... eu acho que a estrutura era precária, né? Nós não tínhamos uma estrutura, mas o hambúrguer foi o hambúrguer que abriu as portas, entende? Já era diferente. Já era diferente. Tu foi o pioneiro aí, Júnior, nesse sentido do hambúrguer artesanal, tipo essa evolução do X. Cara, de abrir uma hamburgueria que não era um hambúrguer prensado lá, uma casa de hambúrgueres. Sim. Já tinha alguém que fazia um hambúrguer, mas era com uma hamburgueria, com local destinado só vendendo hambúrguer, não. Foi a primeira. Nós iniciamos, tinha dificuldade com tudo, cara, com pão, tudo. Hoje, insumos assim, que manda uma mensagem para 5 vendedores, tem um produto à disposição. Na época não tinha. Na época eu tinha que aproveitar minhas viagens para Curitiba, e eu tinha um Gol na época, um Gol G5, eu socava aquilo lá. Cheio de pão. Nossa, parecia cigarreiro. Eu vinha com molho, vinha com tudo que tinha, tudo que era possível trazer, eu trazia, cara. Nossa, era... E assim, nós trabalhamos um ano, né? Um ano ali. Então, eu tinha 4 mesinhas de plástico e as pessoas faziam rotatividade. Então, assim, atendia no passeio. Eu lembro um dia que passou uma pessoa de um órgão municipal e o cara viu que eu usava calçado em uma parte da rua também. Nossa, mãe. Ele simplesmente invadiu a cozinha para falar comigo. Cara, isso aí é inadmissível, né? Tu tem o que tu tá fazendo aí, mas não tinha, cara, não tinha como manter aquele pessoal lá. E o ponto de virada ali, cara, eu acho que eu estaria lá até hoje se não fosse essa pessoa. Tinha um cliente nosso, uma pessoa, não vou citar o nome dele, mas assim, uma pessoa hiper conhecida, uma pessoa bem quista na sociedade. Ele ia 2 vezes por semana lá. E ele chegou e um dia falou: Júnior, não leva mal, tem que te falar uma coisa. Cara, assim, ó, o teu hambúrguer é bom, cara. É um dos melhores sanduíches que eu já comi. Só que o teu lugar é precário, cara. Tu não tem banheiro para cliente.
tu tem 4 mesinhas de plástico, cara, o que é isso? Tipo, pô, pelo menos uma mesa de madeira para sentar e tal. E ele falou, peguei, tu precisa de um sócio, alguma coisa? Tu quer vender uma parte da empresa? E eu saí dali meio chocado, sabe? Não sabia o que... ao longo do tempo, eu continuei trabalhando ali mais algum tempo e vi que eu não poderia sair dali de perto. Eu teria que ficar... Sim. Os meus clientes já sabiam que eu estava ali, né? A coisa ali era uma garantia de movimento. Sim, exatamente, já tinha dado certo, né? E o que eu fiz? Um dia eu saí para caminhar e aquilo estava incomodando. A gente não tinha mais... Tinha suporte ali para atender mais. E eu saí ali na rua Bahia, onde é o atual Pier, e parei na frente da casa dos meus amigos, o Darcy e a Cleide. E eu olhei e falei, nossa, eles têm um terreno enorme aqui na frente. E daí eu comecei a medir com... Eu não tinha uma trena ali. Sim. Comecei a fazer aqueles passos de maluco para medir, sabe? Sim. Torcendo que ninguém estivesse olhando pelo cara, se alguém tá olhando. Até eles, né? O que eu ia falar? O que o cara tá fazendo? O cara invadindo aí, ó. E eu medi, cara, e vi, eu pensei, pô, cabe 2 containers de atravessado, né? Cheguei em casa, conversei com a Tânia, ó, não dá mais do jeito que tá, a gente tem que melhorar isso aí. Daí fiz a cotação dos containers e tal, fui lá, falei com o Darcy e com a Cleide, viu, o que vocês acham? Dá uns dias pra nós pensar. Eles, nossa, hiper queridos. Toparam. Se for algo que você possa tirar depois, fica à vontade, a gente aluga o terreno só. E, cara... cortava lata de dia e fazia hambúrguer de noite para pagar a conta, porque foi um peitaço ali que... E ali também tem isso, né, Júnior? O que tá ali foi você e tua família que fizeram, né? Assim, ó, eu recebi ajuda na parte elétrica e na parte de concreto ali, né, que eu não sabia trabalhar com isso. Mas todo o resto, o deck, o policarbonato, todo o resto foi nós que fizemos. Assim, da família, a Tânia ir lá, e tinha que fazer o aterro, pegar um pedaço de madeira e ficar socando, né, o terreno para nivelar. Eu e o Enzo ficar cortando lata, pintura. Nós acordávamos 6:30 da manhã, trabalhava ali no Pier até umas 5 e pouco, no Pier atual, voltava pro Pier, o outro fazia hambúrguer, trabalhava até 00:30, ia para casa dormir, no outro dia a mesma coisa. E isso foi durante 4, 5 meses, porque nós tínhamos prazo, né? Nós tínhamos prazo para sair do endereço ali que já estava vencendo o contrato e tínhamos prazo para entrar lá. Então, assim, tudo que está ali foi feito pela família. O Paulo, irmão da Tânia, também ajudou muito, né? Final de semana, os cunhados iam lá ajudar a levantar aquelas madeiras, fazer a parte do deck ali. Mas, assim, isso foi uma coisa que marcou, sabe? E toda vez que... A gente sempre, nos momentos mais difíceis, a gente analisa isso em família, sabe? E é uma coisa que ninguém precisa falar, sabe? Ali cada um sabe que teve... Todo mundo sabe o seu papel. O seu papel e teve um papel... Porque mesmo nessa época aí, o Enzo e o Arthur, eles tiveram que assumir uma postura quase de adultos, assim, sabe? O Enzo, principalmente. Muitas vezes, eu tinha que ir para Curitiba e tinha que fazer um procedimento mais invasivo, tinha que ter alguém junto, né? A Tânia ia junto. Então, o Enzo, já com 14, 15 anos, ele assumia a cozinha. E o Arthur ajudando. E eles cuidavam, os colaboradores ali cuidavam. A irmã da Tânia ia lá cuidar do caixa e sempre foi assim, né? E hoje a gente tá aí, né? Os piados tão grandes, né? O Enzo tá casado. Se formou em administração, mas agora tá querendo tatuar, mas eu vejo que ele tem... o lado lá do chefe tá ali. Tá com a barriga queimada já da grelha. Boa. Que idade eles estão agora, Júnior? O Enzo tá com 25 e o Arthur tá com 17. 17 anos. Os dois. O Arthur tá maior que eu, tá com 91. Já tá alto pra caramba. E cresceram ali. Sim, sim. Eu lembro, Júnior, que uma vez que a gente conversou lá no Pier, aliás, eu e o Júnior nunca tínhamos conversado, e um dia nos encontramos lá e fechamos o Pier praticamente. Tomou um chopp lá. Você falou da dificuldade que foi a pandemia para vocês, né? Como é que você superou, aguentou esse período aí, Júnior?
ao longo desses anos aí, eu sempre tive essa sombra aí da doença, né? De um jeito ou de outro, ela sempre batia na porta e me incomodava. Um pouco antes da pandemia, eu tive um sustão. Sustão daquele sustão grande, sabe? Que você vai para o médico e daí ele te manda para outro, e daí para um exame, e outro, e outro, e outro, e daí no último exame eles falam, vão ter que fazer tudo de novo, porque ficou inconclusivo. E quando começou a pandemia, nós não trabalhávamos, e nem trabalhamos ainda, no caso, com delivery, né? Então, simplesmente fechou, né? Sim. Eu gerei férias para os colaboradores, pensei, não, isso aí é coisa de um mês, né, no máximo. Então, foi gerado férias, tá tranquilo. A gente tem formas de sobreviver durante esse tempo e tal. E aquilo não foi assim, né? Passou um mês, passou 2. Devido a esse problema de saúde, existia um medo. Não só meu, mas como por parte da Tânia também, porque a coisa foi protelando. Sim. E deu 3 meses, 4 meses, 5 meses. De novo enfrentando duas coisas ao mesmo tempo. E não flexibilizou, né? A situação exigia aquilo, né? E nós ficamos 7 meses fechados. Nós não tínhamos como abrir porque não podíamos atender no local. Não tinha entregador disponível. Não tinha como mudar tudo. A minha situação ali, assim, o pessoal de fora, eu recebia mensagens diárias. Tá, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas a realidade interna era diferente, sabe? A gente via uma coisa... Você sabia de coisas que o teu cliente não sabia, Exatamente. Né? E nós, graças a Deus, não demitimos ninguém durante esse período, né? A gente manteve os colaboradores. No mês de outubro, eu e a Tânia vamos abrir, né? Já. E nós batemos recorde de venda. Naquele mês, nós vendemos mais do que 3 meses juntos. Nossa. Em um mês. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, assim, tinha grupos, as pessoas mandavam mensagem. Tá, mas vocês não vão abrir? Viu? Abre, por favor. Teve um cliente nosso, ele fez um poema. Cara. E, assim, tinha outras clientes que elas mandavam mensagens insistentes 3 vezes por semana, sabe? Vocês não vão abrir? A gente tá com saudade. E esse tipo de coisa, assim, sabe? Foi algo bem determinante, porque... Sabe, te dá aquela... Claro, sim, sabe, aquela levantada. Aquela levantada que não era mais só o dinheiro, sabe? Sim, sim. Havia uma necessidade mesmo, né? As pessoas queriam o PIR aberto. E assim, quando voltou, né? Eu tinha uma certa dúvida, porque, 7 meses, hoje é tudo tão rápido, né? Eu pensei, não, a gente vai ser esquecido, né? Pela maioria, e não, cara. O pessoal foi... E a forma assim que nós somos recebidos, né? Nós que teríamos que receber, mas os clientes novamente, assim, nossa, foi algo assim que, sabe, de chegar foi e bonito, assim, receber aquele abraço e falar, que bom que vocês voltaram. Porque hoje, assim, boa parte do meu círculo de amigos são clientes que eu conheci no PIR, sabe? Você falou da questão da decoração, muito do que está ali é presente. As pessoas vão viajar, eu achei isso aqui, comprei. Agora há pouco tempo ganhei do meu amigo Pelizer, o Roberto Pelizer trouxe um saco. Cara, um saco enorme de uma corda que tem marisco preso nela, cara. Eu pendurei lá, eu falei, cara, isso é uma preciosidade. Se você tentar comprar uma coisa, eu achei no mar. Então, assim, essa conexão assim, que criou com as pessoas foi algo assim que, para mim, faz uma diferença grande, sabe? Você chegar e abrir assim, 5 horas tá lá para receber isso, sabe? Saber que pode rolar uma resenha, uma conversa, eu gosto disso. E você fica lá, Júnior, na maior parte do tempo? Como é que tá a tua vida? Eu sempre tive vários projetos, né? A partir do momento que o PIR começou a andar sozinho, né? Os PIA começaram, a Tânia e equipe de colaboradores, eu sempre tive em busca de outras coisas também, né? Sexta e sábado eu tô lá, sempre. Então, assim, mas durante a semana eu vou trocar uma ideia com o cliente, né? De vez em quando olhar na câmera lá, o fulano tá lá, eu vou lá e jogar papo fora e conversar. Mas, assim, o PIR hoje funciona sozinho, né? Legal, ótimo.
E quais são os planos, Júnior, para o Pier? Tem alguma novidade? Alguma ideia nova? É o próximo passo. O que a gente pode esperar do Pier 37? O Pier, assim, eu criei minha família com o Pier. Então, o Pier tá tatuado na minha perna. Foi algo assim que realmente a gente tem ele tá entranhado lá no nosso lado sentimental, né? Acho que de toda a família. E eu deixo mais para os meus filhos decidir assim, o que vai ser feito do Pier. O Pier vai continuar. Sim. Nós temos uma propriedade próxima aqui do perímetro urbano. Eu e a Tânia temos um objetivo de repente, de um Pier 38. Lá tem uma vista fantástica lá. Então, assim, fazer... ao longo dessas viagens, dessas expedições, eu fui adquirindo uma experiência gastronômica diferente, né? Tanto boa como ruim. E a gente tem ideia de mais para frente, aí, 5, 10 anos, de repente, abrir algo nesse sentido lá, continuar com o hambúrguer, que foi de onde a gente saiu, e pôr essa culinária alternativa junto, né? Tentar... trazer sabores de outros países, sim, algo assim. Teve esse tempo até eu postei, né? Eu fui num lugar e o cara, ceviche. Não, beleza, né? Ceviche, ótimo. Ceviche de língua de vaca. Olha só. Não é bom. Não vai ter. Não vai ter no Pier 38. Outra situação foi, nós estávamos na cordilheira. E nós chegamos e pegamos o menu, olhamos, nossa, que legal, tu tem milanesa aqui? Pode ser 2, por favor. O cara foi lá, pegou a carne lá fora, tipo um charque de varal, assim, empanou, fritou e trouxe com batatas, né, papas, e serviu aquilo. E tinha um limãozinho para espremer em cima. Cara, aquilo foi trash para descer. Não era muito bom também. Porém, mas também tivemos experiências extraordinárias, né? Então, assim, eu acho que ao longo desse tempo aí, a gente conseguiu adquirir não só experiência, mas também ter um olhar diferenciado na questão culinária, né? E eu quero trazer isso, né? Porque eu sempre... Até na montanha, eu estou trabalhando com um projeto agora de comida a vácuo, comida fresca a vácuo. Então, assim, a gente está já em fase de teste aí, e a comida sempre está em algum lugar na minha vida. E eu não posso perder ela. Então, assim, eu e a Tânia, a gente viu que nós não vamos conseguir subir montanha para sempre, né? É uma carreira meio curta, né? Principalmente se começa já meio banguela. Né? Então, assim, a gente tem... Esse é o nosso projeto de aposentadoria, né? Voltar e continuar isso. Que legal. Muito bom saber. Bom né? saber. Mas por falar em comida... Por falar em comida... Por falar em alimento... Vamos para a hora do brodo? Vamos, né? Acho que chegamos na hora do brodo. Júnior, a hora do brodo é aquele momento em que a gente pede pro convidado aí indicar o trabalho de algum amigo, de alguém que tu confia, de alguém que simplesmente você indicaria para o nosso público aí. Quem? Ou, né? Pode ser mais de uma pessoa, né? Não tem problema. Quem você indicaria na nossa hora do brodo? Eu acho que seria injusto da minha parte, né? A gente falou bastante de saúde, né? De tratamento, e não citar 2 profissionais que realmente fizeram diferença na minha vida. Eu tive um sustão, há um tempo atrás, e eu fui muito, muito bem atendido pela equipe do Dr. Daniel Heck e pelo Luiz Fernando Dipp. Essas pessoas, assim, o tratamento que eu fiz fora foi tudo particular. E o tratamento que eles, sabe, o que foi apresentado ali para mim foi algo, assim, fantástico. Assim, não se compara ao que tinha acontecido antes. Então, assim, eu precisei ir para o CEONC, né, fazer uma biópsia, e tive que fazer diversos exames, né, nada se confirmava, né, começou a aparecer coisa ali, e uma coisa foi levando a outra. E o Dipp e o Daniel, nossa, foram fantásticos. Então, seria totalmente injusto da minha parte não citar, né? Profissionais assim muito bons, né? No que fazem. E eu acho que não é uma coisa que eu preciso estar batendo na tecla, porque acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas realmente fizeram uma diferença na minha vida. Mas a ideia é essa, né? Você valorizar as pessoas que você
sente e sabe que tiveram um papel diferente na tua vida e que o serviço que elas prestaram para você também é confiável a ponto de você recomendar para os outros, né? Olha, precisou do profissional nessa área, esse cara aqui eu confio. Por exemplo, fora, você tem tal coisa, você tem que fazer tal exame, né? Então o médico passa a receita e pronto, vai atrás do exame e depois traz o resultado para mim. Aqui não, aqui o Daniel, ele deu uma base assim, faz isso, daí, tem tal coisa. Eu falei, e o DIP? Não, vai lá, e daí já conversam entre eles e a coisa andou muito rápido, sabe? E então, assim, uma situação que de repente levaria ali 90 dias para ter todos os resultados, ali se resolveu em um pouco mais de um mês. Então, isso assim, quando se fala desse tipo de doença, é decisivo. Sim, é decisivo. Tempo, né? É decisivo de tempo. Né? Já tivemos o Dr. Daniel aqui no nosso glorioso Coquinha aqui, eu diria que foi um dos melhores episódios até então, né? Sim, foi muito legal. Um episódio muito elogiado, assim. Realmente o Dr. Daniel é um médico fantástico. Muito bom profissional. Ele e a Cíntia são, pessoas incríveis. Muito bem. Bundinha da Cuca? Vamos para a Bundinha da Cuca. Vamos para a finalização do nosso episódio, então, Júnior. Nós costumamos finalizar fazendo uma pergunta clássica aqui, que é de se você pudesse retornar, conversar com o Júnior de 17 anos, o que tu falaria para ele? Qual seria a dica? Qual seria a sugestão? Se tu tivesse essa oportunidade. Se eu tivesse oportunidade, eu não falaria nada. Eu acho assim que eu errei. Eu acho que faz parte, né, da evolução, mas eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida teve um propósito para mim chegar até o momento de hoje, né, até o dia de hoje. Então eu não mudaria nada. De repente eu ia observar de longe, mas eu não mudaria nada. Só ia dar uma olhada. Só ia dar uma olhada. Eu acho que tudo o que aconteceu fez parte de um plano maior para um crescimento, um amadurecimento, e eu acredito que todas as pessoas que estão aqui nesse planeta estão para isso, né? Crescer, e essas conexões, essa evolução fazem parte desse crescimento. Então de repente uma coisa, eu falaria, fica ligado num negócio chamado Bitcoin. Eu achei que você ia passar a receita do hambúrguer pra ele, né? Faz o hambúrguer assim, ó. Que a gente começa cedo e bem. Já tá aqui a terceira receita. Pega essa que essa é a boa. Eu acho que o do Bitcoin seria melhor, né? Pensei, veio agora na cabeça, o Bitcoin. Você já é o segundo que vem com essa. O Vanta, né? O Vanta falou do Bitcoin também. O Vanta saiu só com essa, né? Ele não quis mais nada. Não, só investe em Bitcoin. Investe em comprar Bitcoin. $12, né? Vender a 40 mil. Isso aí. Verdade. Pô, mas que conversa agradável, hein? Que conversa boa. É muito interessante porque a proposta do nosso Cuquinha, como a gente fala aqui, é mostrar... Eu não diria nem que é o outro lado das pessoas, é que a gente está muito acostumado a ver um lado, né? Sim, então, lado só. Talvez né? as pessoas conheçam o Júnior lá do Pier só. Outro talvez conheça o Júnior só das postagens dele de montanhismo. Mas conhecer desde o começo da vida, assim, essas passagens de infância, de adolescência, de relacionamento, né, de início de relacionamento, é uma coisa mais rara. É uma coisa mais íntima, até Sim, que nem poder todo falar mundo de tem família, essa liberdade né? para chegar e perguntar. Então, a gente fica feliz com o que esse podcast proporciona, que é isso. Digamos assim, não é mostrar o outro lado, mas é mostrar um ser humano mais completo. Um profissional e um ser humano juntos. Né? Perfeito. E dentro dessa proposta, né, diria que essa conversa foi, de hoje... Nossa, uma conversa muito legal. Muito legal. Sim, gabaritou. Muito bom. Muito boa a conversa, Júnior. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Que bom que você topou o convite. Tô bom demais. agora. Conseguiu o emprego? Tem que trabalhar na sexta, no sábado. Não sei se tu vai querer. Você de repente vai te impedir de viajar, né? Tem que programar bem. Vai atrapalhar um pouquinho. Isso aí. Vamos então agradecer ao nosso glorioso Dudu Nobre também. Nosso outro alpinista. Nosso outro alpinista, hein? Alpinista Júnior aí que está começando, né? Mas começou muito bem, né? Exatamente. Estamos aqui também com o Maurício hoje, né? Maurício Franciscon. Que é praticamente o assessor de imprensa do Júnior. Olha aí, né? Isso aí. Eu vai querer cobrar isso. Melhor não. Não é assessor de imprensa, só um amigo, voluntário, trabalho voluntário. Trabalho voluntário.
Isso aí. E também ao nosso Jonatas Araújo. Ô, Jonatas Araújo. Isso aí, ó. Nosso mago da edição aí. Exatamente. Isso aí. Isso aí, então. Fechamos o nosso... Fechamos, então. Beleza. Muito obrigado a todos. Fechamos Eu que o agradeço. Cuca com salame e com hambúrguer. Isso aí.